Muito boa noite a todos. Mais uma vez a gente está aqui para trabalhar sobre a educação espiritual. Todos vocês chegando aí hoje. Primeiro a chegar aí a Ivana, a Dora. Muito boa noite a todos. Mônica, Tânia, Otávio, Luzia, Fátima, Cristiano, Maristé, Daniel, Amália. A todos muito boa noite. Marcos chegando aí também, Fátima Navarro. O nosso tema de hoje, eu estou fixando aqui, é o tema autoobsessão, conforme a gente divulgou aí no Instagram. Autoobsessão. Esse é o tema da nossa doutrinária de hoje. Deia está chegando também aí, Nayana. A todos muito boa noite. Isa, Fábio, Cleide, chegando também aí, Giovanni. Muito boa noite a todos. É com alegria que a gente tem mais uma oportunidade de aprender juntos, de conversar sobre esse tema, que nós já tivemos um encontro sobre o tema obsessão de modo geral, recente, eu acho que foi lá em julho, e agora a Elisângela também chegando aí. A Dora está dizendo que convidando alguns amigos aí, Dora, para assistir. Isso é muito importante. A Elisângela chegando aí também, Nena, Daniela. É importante a gente convidar amigos, pessoas, porque a necessidade de educação espiritual, ela se impõe a cada dia mais, para que a gente, independentemente de vínculos religiosos, a gente conheça melhor a nossa natureza espiritual. Porque ela independe de religião. O materialista, o católico, o evangélico, qualquer que seja a religião, ele é um espírito. Isso não tem como deixar de ser. Portanto, conhecer cada vez mais a nossa natureza é sempre muito importante. Solange também chegando aí, Iane, Beth também chegando, Jussara, a todos muito boa noite. Vamos nos preparar para fazer a nossa prece inicial. Lembrando aí que está chegando mais gente, Jussara. Lembrando que no domingo a gente tem o nosso evangelho, nosso culto do evangelho às 19 horas. Delvane também chegando aí, né? Essa aí, Esté Vitório. Não sei se é Esté o nome. Aqui está aparecendo STEE. H. Vitório. Eu queria que você mandasse seu nome aí, Esther. Não sei se é esse nome, Esther. Desculpe se eu não estiver pronunciando correto. Alguns nomes chegam aí e a gente não tem como saber qual é o nome, né? O nome de costume da pessoa, né? O apelido ou o primeiro nome da pessoa. Vamos nos preparar para fazer a nossa prece inicial, convidando a todos para nos mantermos contritos, se possível num ambiente mais quieto, com a iluminação reduzida, para nós fazermos a nossa prece inicial. Vamos lá. Querido amigo Jesus, amigo inseparável, incondicional das nossas vidas, o Senhor que é o príncipe da humanidade, o príncipe espiritual, aquele a quem Deus, nosso Pai Criador, delegou a gestão desse mundo, delegou dirigir a toda a humanidade. São bilhões e bilhões de espíritos encarnados e desencarnados sob a sua égide, mas não somente os espíritos, mas toda a natureza terrena, todos os fenômenos que envolvem a evolução do nosso planeta Terra do ponto de vista físico e moral. Então é o Senhor, querido príncipe, querido mestre, que mais uma vez pedimos a sua proteção para mais uma noite de trabalho, de estudo, pedir que nos ajude a elevar os nossos pensamentos, a abrir os nossos corações e mentes
para recebermos as vibrações felizes e nobres que emanam do Senhor e de todos os espíritos de luz que acompanham a humanidade, especificamente aqueles que se juntam a nós nesse trabalho humilde de aprendizado das leis que regem o nosso universo. Esses espíritos amigos que se posicionam junto a cada um de nós, identificando as nossas necessidades e aproveitando esses momentos de abertura, esses momentos em que a gente se eleva pela prece, pelo aprendizado, para nos fortalecer naquilo que necessitamos. Pedir ao Senhor por todos aqueles que sofrem, os que estão em desespero, os que estão se sentindo incapazes, os que estão desejando a fuga da vida física, pedindo um amparo especial para todos eles e para aqueles também que porventura tenham desencarnado pela forma do suicídio. Muito obrigado, Jesus amigo, por tudo que temos recebido de vós. E dai-nos a sua bênção, a sua proteção e a sua paz, agora e sempre. Mais gente chegando aí também, Amanda, Sueli, Carol, Victor, sejam todos bem-vindos, aqueles que eu não consegui enxergar por aqui. Alane também entrou aí, Focos Revelações entrou, Gabi também entrou aí, Eliane, eu estou voltando aqui para ver Mica Batalha, de Humberto, de Nelson, a todos muito boa noite. O nome é Stephanie, muito bem Stephanie, agora eu estou vendo o seu nome aqui, da próxima vez eu pronuncio melhor. Stephanie, muito bem. Ok, gente, então vamos lá para o nosso assunto de hoje, que é a autoobsessão. É sempre bom a gente estar repassando os conceitos espíritas, considerando, a Márcia também chegando aí, a Carol, Ivânia, Lili, muito bom. Estamos juntos, cada dia mais, aprendendo mais sobre doutrina espírita. Pois bem, considerando que pode ter pessoas que estão chegando a primeira vez, ou que estão iniciando no conhecimento da doutrina espírita, a gente pede desculpa aí aos amigos e amigas que já têm bastante conhecimento da doutrina, mas é importante a gente repassar alguns conceitos. Para a gente falar de autoobsessão sobre o prisma da doutrina espírita, é preciso haver a compreensão, do pano de fundo de alguns conceitos que secundam, que sustentam as afirmações que a gente faz quando fala de obsessão. Então, a primeira coisa que a doutrina espírita nos ensina é de que o nosso corpo é passageiro. Isso aqui é uma roupa passageira mesmo, como uma roupa que a gente veste. Essa roupa aqui ela é passageira. Um dia ela vai se desgastar, vai ficar velha, não vai aguentar mais uma costura e ela perde a sua utilidade. O nosso corpo também é uma roupa, claro, é uma roupa especial, é uma roupa sofisticada, é uma roupa que o espírito veste ao reencarnar, mas ela é passageira. Então, o que a doutrina espírita coloca? Nosso corpo é passageiro, nós temos, o espírito é a parte principal, é a essência do ser. O espírito é o ser que é imaterial, poderíamos dizer assim. É a centelha divina, é aquilo que Deus criou com sabedoria, é a sua pérola da criação. A pérola da criação de Deus é o Espírito. E o Espírito, ele tem uma essência divina. Ele não é coisa, ele não é matéria. É assim como Deus, aliás, Jesus diz, vós sois deuses, no sentido de que nós somos criados imortais e temos a essência de Deus em nós. Agora, essa essência se veste de dois corpos. O primeiro corpo, que a gente vai construindo ao longo da nossa evolução, a doutrina chama de perispírito. Perispírito é esse corpo espiritual, de que o espírito se serve desde o momento que ele é criado até a eternidade. Nunca deixa de ter esse corpo chamado perispírito. É o nosso corpo persistente. É o corpo que vai sempre nos acompanhar. E a gente recebe temporariamente um corpo de carne, material, na matéria bruta. Esse corpo da matéria bruta,
a gente recebe ele várias vezes, porque ele é frágil, ele tem um tempo, ele tem data de validade. Né? Todos nós temos data de validade. Esse corpo, para uns, desencarna num acidente, desencarna por uma doença, agora na Covid, muitos dos nossos irmãos deixaram o corpo físico não suportou a ação do vírus, né, da Covid, e o corpo não sustentando, ele acaba perdendo a sua utilidade. Então o corpo físico é um corpo, o corpo espiritual é o corpo por excelência, é o corpo que persiste, e é nesse corpo perispírito que são guardados todos os registros da nossa história espiritual. Está lá guardado no perispírito, né, numa dimensão diferenciada, né, é um corpo específico. O perispírito ele é muito mais complexo do que o corpo físico. Interessante a gente ver isso, né? Às vezes a gente pensa que o perispírito é uma coisa diáfana, é uma coisa sutil, uma energia, parecendo uma penumbra, uma réstia. Não. O perispírito é um corpo concreto, objetivo e muito mais complexo. A biologia do perispírito é muito mais complexa do que a biologia do corpo físico, né? Então, por que ele é mais complexo? Porque ele é um corpo que vem evoluindo há milhares de anos, vai continuar evoluindo ao longo das nossas encarnações futuras, e nele existem mecanismos de guarda de tudo aquilo que se registrou, de tudo aquilo que se passou conosco em todas as encarnações. Inclusive, quando a gente retorna para o mundo espiritual, quando a gente deixa o corpo físico, a gente continua com esse corpo, é ele que é o instrumento, né, é instrumento de vida do espírito quando desencarna, quer dizer, deixa o corpo material, continua tendo o seu corpo, que é o perispírito. E é esse corpo complexo que guarda todas as informações. Então, por aí a gente vê que nós somos espíritos imortais, somos eternos, temos um corpo espiritual especial, complexo, poderosíssimo, que nos acompanha eternamente, né? E a gente sabe que em todas as vidas que a gente viveu, a gente tem as marcas de tudo que aconteceu, né? Então, a gente já falou aqui do perispírito, é um assunto importante que nós que simpatizamos pela doutrina espírita ou nos tornamos espíritas, o que é que torna alguém espírita? É ter a convicção de que os princípios da doutrina espírita são patentes, são claros, são sem dúvida, são inquestionáveis. Quando uma pessoa admite isso, tem essa convicção, ela pode se dizer espírita. E tem outras pessoas que estão chegando, são mais simpatizantes, estão se aproximando para conhecer e tal. Mas esses conceitos são conceitos fundamentais, então, que vão nortear todas as demais discussões. Pois bem, um outro conceito que é muito importante é o conceito de obsessão. O que é obsessão? Aí Kardec, né, de uma maneira bem escrita, bem objetiva, ele diz o seguinte: a obsessão é uma ação persistente que um espírito, uma ação maléfica, uma ação ruim, que um espírito exerce sobre outro. Mas faltou uma palavrinha no meu conceito aqui, agora na minha definição, né? A partir de Kardec, claro. Na definição de Kardec é o seguinte: a obsessão é uma ação persistente, continuada, uma ação má, né, de um espírito em relação ao outro. Então, toda vez que alguém persegue outrem, e essa perseguição ela é demorada, configura-se uma obsessão. Por que a gente diz demorado? Porque eu posso ter raiva de uma pessoa e todo mundo tem. Uma raiva, uma contrariedade, hoje, amanhã. E a gente passa um dia, dois ali meio chateado com aquilo. Mas aquilo passa, né? Aquilo vai embora. E a gente nem lembra mais, volta a falar com outra pessoa no outro dia e acabou aquela confusão, aquele probleminha, aquele mal-estar, acabou. Então isso não vira obsessão. Agora, quando eu odeio uma pessoa, quando ela me magoa ou ela faz alguma coisa que eu não gosto, e eu fico com isso martelando na minha cabeça, isso vira uma obsessão. Porque isso é uma ação persistente em que eu fico pensando em me vingar daquela pessoa. Eu viro um obsessor daquela pessoa que fez alguma coisa que eu não gosto. Ou eu tenho inveja de uma pessoa. A minha inveja é demorada e isso vira uma obsessão. E tem espíritos que obsidiam pessoas. Então a gente vê que a obsessão é uma ação continuada
má de alguém querendo prejudicar a outra, independentemente de estar encarnado ou desencarnado. Mas quem são os obsessores? São os espíritos. Eu posso ter um espírito obsidiando uma pessoa que está encarnada, eu posso ter um espírito obsidiando o outro, ambos desencarnados, eu posso ter um encarnado obsidiando o outro encarnado, ok? Eu posso obsidiar uma pessoa, um colega de trabalho, posso obsidiar minha esposa, meu filho, meu pai que já desencarnou. Olha que coisa, eu posso obsidiar o meu pai que desencarnou. Imagine que meu pai desencarnou e eu tinha um problema para resolver com ele que não resolvi. Uma coisa que ele fez que me magoou, que me prejudicou. E meu pai desencarna e eu continuo odiando ele. Eu viro o obsessor do meu pai, embora ele esteja desencarnado. Então é importante a gente conhecer esses conceitos de obsessão, né? Nós temos que ter cuidado com esse assunto. Por isso que é importante, agora setembro é o mês amarelo, né? É o mês do combate ao suicídio mundialmente, é um mês internacionalmente dedicado ao combate ao suicídio, às doenças mentais. Por isso a gente repetiu esse tema agora no início de setembro, mas com esse foco mais na autoobsessão. Bom, dos tipos de obsessão que existem, existe a obsessão simples, existe a obsessão fascinação e existe a obsessão subjugação. Então, rapidamente, uma obsessão simples é aquela obsessão que ainda não causa muito problema. Ela é uma obsessão que é aquela influência que ela é persistente, mas o obsessor não conseguiu ainda um domínio sobre a sua vítima, sua presa. Então tá aquela coisa de vai ou não vai. É a obsessão dita simples. É aquela influência ainda mais leve. E tem a fascinação, que já é uma influência mediana para pesada, onde o obsidiado ele se convence de que a obsessão é boa. Olha que coisa interessante. A fascinação, que é o segundo nível, o segundo grau de obsessão, o obsidiado gosta da obsessão. Ele se identifica com o obsessor e ele acha bom. É um processo que ele gosta, ele alimenta a obsessão. Isso chama-se fascinação. Interessante isso, né? Quantas pessoas há que estão convivendo, tendo uma relação difícil com uma pessoa perigosa, um relacionamento ruim, perigoso, mas a pessoa não percebe, ela gosta da outra pessoa, mesmo a outra pessoa lhe prejudicando. E se alguém chegar para dizer, mulher, fulano, fulana, cuidado com essa pessoa pode estar lhe prejudicando. Não, isso é coisa da sua cabeça. Essa pessoa é a pessoa perfeita, é a pessoa que eu gosto. Só ela não percebe o perigo que está correndo. Significa dizer que ela está fascinada. Os espíritos também fazem isso. Tem espíritos que se apropriam, né, dos pensamentos do obsidiado e começam a massagear o seu ego. Começa a ser o seu amiguinho, o seu amigo falso, alimentando os seus desejos, alimentando suas tendências, reforçando, né, elogiando, dizendo que está do lado, encaminhando para caminhos difíceis. E o obsidiado acha que tem um amigo espiritual. Ele está fascinado. É a fascinação. E tem a subjugação, que é um tipo de obsessão que é mais profundo ainda do que a fascinação. O nome já está dizendo, subjugação, é quando o obsidiado ele perde o controle sobre si mesmo, sobre seus atos e até sobre seus pensamentos. Quem já não ouviu falar, ou já viu, já presenciou, uma pessoa no ridículo, no meio da rua, rasgar roupa, ir para o chão, lamber o chão, ficar se arranhando no meio da rua, arrancando os cabelos, se batendo. Ali é um caso de subjugação. Porque a pessoa perdeu, subjugada, ela está subjugada. Ela perdeu a sua liberdade, ela perdeu temporariamente a capacidade de perceber e de reagir. Então é o terceiro nível mais profundo, mais complexo de obsessão, que é mais raro, mas acontece. A gente pode ver que de vez em quando aparecem casos desse tipo. Mas e o tipo auto-obsessão? O tipo auto-obsessão é um tipo que ele é menos falado. Existe pouco material sobre esse tema auto-obsessão. E nós precisamos dar atenção a esse tipo de obsessão. Na auto-obsessão, quem é o obsessor? Eu obsidiando a mim mesmo. Engraçado, né? Mas isso existe, isso é possível? Claro. Isso é possível e existe muito.
Isso é um fenômeno que acontece. Outro conceito que eu não falei lá no início, nós estamos num planeta de provas e expiações. O que quer dizer isso? Os espíritos têm diversos níveis de evolução. Há planetas no universo que estão no nível de evolução muito mais longe do que nós, onde já não existe mais obsessão, não existe crime, não existe violência, só existe amor, fraternidade, solidariedade, alegria, né? E grandes responsabilidades. São mundos muito mais elevados do que nós. Então nós estamos no estágio evolutivo, a humanidade, que é comum a autoobsessão. Então nesse estágio também é comum a autoobsessão, que é eu obsidiando a mim mesmo, eu me prejudicando. E muitas vezes esse fenômeno ele é perverso, porque a autoobsessão ela tem um temperozinho assim parecido com a fascinação. Porque quase sempre o auto-obsidiado, aquela pessoa que se obsidia a si própria, ela não percebe, ela não aceita que ela está prejudicando ela mesma. Não é parecido com a fascinação? Lembra que a gente disse que fascinação é aquela obsessão que o obsidiado gosta. Ele se ajusta ao processo obsessivo. Ele aceita a presença do obsessor. O obsessor, ele é como um lobo vestido de cordeiro, de ovelha, né? E faz com que o obsidiado goste dele. Então, no caso da autoobsessão, existe uma característica parecida com a fascinação. Porque a pessoa que se obsidia a si mesma, quase sempre não percebe que faz isso. Esse é um dos pontos mais complexos da autoobsessão. É a pessoa não saber, ela não sabe, não quer saber e não admite se alguém lhe disser. Aí a autoobsessão ela passa a ter uma característica mais profunda, né? Porque a pessoa ela fica teimosa, ela assume um ar de prepotência, de autossuficiência, mas ela não sabe que está caminhando para o precipício. Então é se fosse uma combinação de autoobsessão com fascinação. Interessante esse conceito, não é? Bom, mas por que existe obsessão? Por que existe obsessão? Será que a obsessão ela nasce do nada? É uma doença como um vírus biológico? Não. A obsessão é um fenômeno espiritual. Só há obsessão porque a gente pensa, porque a gente escolhe. E a obsessão só existe no mundo de provas e expiações porque nesse estágio nós ainda temos muito orgulho e muito egoísmo. São esses dois grandes problemas do ser, do espírito nesse estágio evolutivo, o seu orgulho e o seu egoísmo, que fazem nascer as obsessões. É por isso que existe obsessão. É porque nós somos ainda muito orgulhosos, muito vaidosos, muito egoístas. Essas características do espírito, ainda nesse patamar evolutivo, é que justificam, são a fonte, a matriz das obsessões. No mundo feliz, no mundo mais evoluído do que a Terra, ou nós amanhã, quando estivermos numa condição mais evoluída, não teremos mais obsessão. Porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo já está dominado, disciplinado, educado. Já substituímos o orgulho e egoísmo que nos acompanhou durante tanto tempo. Substituímos eles pela virtude da solidariedade, da fraternidade, do afeto, do amor ao próximo, do perdão, da paciência e por aí vai. Então, por que existe obsessão? Porque ainda somos muito egoístas, muito vaidosos, muito orgulhosos. Pois bem, o que é que gera a autoobsessão? A autoobsessão, ela nasce dos nossos pensamentos. Ela nasce no meu modo de pensar. A forma como eu penso pode gerar uma autoobsessão. Eu vou dar um exemplo a vocês. Tem gente que, por mais que cometa erros, imagine uma pessoa que é criminosa, assassina, um torturador. Uma pessoa que tortura. Ela gosta de torturar. Ela sente prazer em ver o outro chorando de dor, pedindo socorro, derramando sangue. Ela gosta de ver isso. É um massacre, um torturador.
Imagine que esse espírito vem há mais de uma encarnação fazendo isso. E ele é indiferente. Ele fica feliz quando faz aquilo, feliz entre aspas. Ele sente um prazer, né? Um prazer triste, trevoso dentro de si. Ele se realiza fazendo aquilo. Esse espírito que vem com essa prática, onde é que está o processo de justiça para ele? A justiça de Deus transcende a justiça dos homens. Porque a justiça dos homens se limita àquilo que vê, à prova. E quanta coisa há no mundo de crime que não há prova? Mas existe uma justiça que está impressa no ser. Onde? No perispírito. O perispírito registra todos os pensamentos e todos os atos da minha evolução inteira. E esse torturador registrou lá no seu perispírito as cenas, os pensamentos, o prazer, o grito das vítimas, as cenas de dor de cada vez que ele torturou. Isso tudo está registrado nele. Aí, como é que acontece? Um dia, porque todos os espíritos estão fadados a ser felizes, todos têm que crescer, todos têm que sair da lama. Um belo dia, esse espírito do torturador, ele vai ter sensibilidade. Ele vai ter que crescer, é obrigado a crescer. Ninguém pode ficar sem crescer. E aí, quando ele tiver um pouco de sensibilidade, a própria consciência, o próprio mecanismo evolutivo que está no espírito, vai começar a apresentar, vai aflorar para ele as cenas do seu prazer macabro. E ele vai começar a enxergar as vítimas da sua tortura. Ele vai começar a enxergar os gritos, a agonia e as suas risadas com a dor do outro. Ele vai começar a ouvir e a perceber essas cenas vivas, mas vivas mesmo. Não é como se fosse a cena da televisão, não, que está lá na televisão e a gente sabe que aquilo ali não tem nada a ver com a gente, não. Quando uma cena, um fato é reprisado pelo espírito, que ele vivenciou aquilo, a cena é real, causa dor, causa lágrima, causa constrangimento. Então esse torturador, ele vai ouvir os gritos das diversas vítimas, vai rever as cenas, vai ver o sangue, vai ver o desprazer, vai ver a sua risada sinistra, que vai amedrontar inclusive ele mesmo, porque agora ele tem sensibilidade. Imagine que ele só torturou uma vítima. E essa vítima já perdoou e já está em outro nível evolutivo, já nem lembra mais do torturador. Mas essa vítima está na cabeça, está no perispírito do torturador. A cena e a vítima continuam lá. Não porque a vítima quer, porque ela já perdoou e já foi embora. Mas porque, enquanto o torturador não reviver essa cena, não sofrer essa cena, não ter o constrangimento do que fez, e não se determinar a mudar sua vida, ele vai continuar revivendo aquilo. Imagine que ele torturou várias pessoas. Vai acontecer com as várias pessoas. Eu fui para esse caso dramático, né, para dizer o seguinte: quantas pessoas no mundo que estão vivendo nesta encarnação, eu fui para um caso dramático, extremo, de um torturador. Mas tem coisas más que nós fizemos em outras encarnações que não chega a ser uma tortura. Né? Mas nós podemos, por exemplo, hábito de outras encarnações, a gente repetiu várias vezes, por exemplo, a infidelidade. Olha que negócio. A gente atraía uma pessoa para perto de nós e a pessoa se apaixonava por nós, a gente usava e abusava e depois toma um chute. Interessante isso, né? Aí outra pessoa, eu abusava, abusava, eu me especializei em manipular as pessoas. Eu me especializei em parecer que eu as amava. E aí eu cortejava, quando eu adquiria o que eu queria, soltava e ia atrás de outra. Eu fiz isso várias vezes, durante várias encarnações. Do mesmo jeito que o torturador, um dia, esses fatos, esses pensamentos e essas ações, que são minhas, vão aflorar, vão emergir. E elas vão causar um conflito em mim. Repare, as pessoas que eu abusei já foram, suponha que elas já foram, já me perdoaram. Porque eu não estou falando aqui de obsessão. Elas podiam até estar me obsidiando, mas eu estou aqui
partindo do princípio de que as pessoas que eu prejudiquei já se foram, elas já me perdoaram. Tá? Pelo raciocínio aqui, pela lógica. Não é bem assim, mas só para a gente separar uma coisa da outra. Então quer dizer que quando eu tiver sensibilidade, os meus atos e essas cenas todas, meus pensamentos, vão reviver, vão me constranger, porque se não fosse assim, eu não me corrigiria nunca. Eu nunca teria noção do mal que eu já fiz, se isso não viesse à tona. Então, que momento é esse que nós estamos vivendo na humanidade, nesse estágio evolutivo? O momento da sensibilidade para os atos que nós praticamos outrora. Se a gente voltasse aqui a 100, 200 ou 1000 anos atrás, talvez a gente não tivesse a sensibilidade, estávamos mais verdes, mais ignorantes. Mas agora não, século 21. Os espíritos que já vêm evoluindo há não sei quanto tempo estão chegando inexoravelmente, estão chegando compulsoriamente a um estágio de sensibilidade onde o seu passado, as suas dívidas, o seu mal feito, pensamento e atitude vão aflorar, vão nos constranger, a fim de que a gente se eduque, de que a gente se corrija, sentindo na pele o mal que nós fizemos. Muitas vezes nem sente diretamente, mas sente pela revivescência na nossa mente, no nosso pensamento, dessas cenas do passado. Então repare, todo o mal que eu fiz, que eu não resolvi lá no passado, eles me acompanham. Agora, se eu fiz o mal, eu me redimi daquele mal, fiz o bem, reconstruí, eu redefini, eu não tenho mais esse negócio me acompanhando no futuro. Mas não é bem assim, né? Quantas vezes nós fizemos o mal e botamos uma pá de areia em cima para esconder? Quantas vezes nós fizemos o mal ao próximo, né, e escondemos da polícia? Escondemos das testemunhas, ninguém viu, só eu vi. E a gente jogou uma pá de areia em cima. A gente achou que escondeu, mas tinha uma testemunha que ela vai estar presente em todos os atos que a gente fez. Quem é? Deus também. Só que Deus não se preocupa individualmente com cada erro que a gente comete. A testemunha sou eu. Eu, espírito imortal, registro em mim tudo que eu fiz. Então eu falei aqui de uma causa da auto-obsessão. É quando os meus atos e pensamentos do passado afloram, as vítimas já estão lá, não estão mais me obsidiando, mas eu agora me obsidio, porque eu não aceito esse constrangimento. Eu não aceito que essas ideias, que esse medo, que esses sonhos, que esses pesadelos, que essa energia ruim que fica em torno de mim, eu não aceito isso. Isso é uma desgraça. Eu fico dizendo, meu Deus, por quê? Com a doutrina espírita, eu baixo a bola. Eu começo a dizer, ah, meu Deus, eu sei, tudo isso que está acontecendo em torno de mim, toda essa energia que eu tenho, para onde eu vou, atrai certas dores, certos dramas, certos constrangimentos, meu Deus, eu sei. Talvez sejam as minhas responsabilidades aflorando. Agora que eu tenho sensibilidade, eu estou sentindo essa dor, que antes eu não sentia, eu ria, eu dava gargalhadas quando eu fazia o mal às outras pessoas. Agora eu sei, meu Deus, que isso está vindo porque eu estou no momento de começar a corrigir minha vida. E aí o orgulho fala alto. Eu não aceito. Por que isso comigo? Mas, meu Deus, por que está todo mundo feliz? Só eu que estou passando. Não está todo mundo feliz, não. Planeta de provas e expiações. Cada um de nós traz consigo o quinhão dos pensamentos, dos atos negativos do passado. A diferença está na reação, na atitude. Quem aprendeu o Evangelho tem uma atitude mais humilde. Não culpa a Deus nem a ninguém. Assume o protagonismo da sua vida. Ora, humildemente pede ajuda a Deus. Aceita que nenhum constrangimento, a gente não é submetido a nenhum constrangimento se não houver um contexto histórico que justifique aquilo. E se agora que eu tenho sensibilidade, eu estou sentindo tudo isso, eis o momento de eu baixar a bola, humildade, caridade, trabalho, estudo, mudança de hábitos e caridade, sobretudo caridade. E quando eu falo caridade, não é caridade de dar comida a alguém, um agasalho. É bom fazer isso, é bom.
é também caridade, mas sobretudo a caridade íntima, a capacidade de aceitar a sua responsabilidade. Isso é uma grande caridade de si para consigo, que se traduz pela humildade, pela aceitação da justiça divina. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, bem-aventurados os que são aflitos, os que choram, porque serão consolados. Essa fé na justiça divina faz com que alguém que esteja vivendo esse constrangimento dos seus atos do passado não se sinta perseguido, não se sinta vítima. Pelo contrário, sinta-se responsável. Responsável com Deus, com Jesus, porque Jesus disse: se entenderes a minha mensagem, eu ajudo a levar a tua cruz. E como é que ele ajuda? Dando-nos serenidade, coragem, esperança, dignidade espiritual, para que a gente saiba levar a nossa cruz, porque ninguém vai levar a cruz de ninguém. Vamos falar agora de outros fatos que acontecem na nossa vida, que também são fontes de autoobsessão. Por exemplo, ninguém está livre de frustrações, dores, dificuldades, desejos não realizados, perdas, culpas. Então, por exemplo, um desejo não realizado. Aí a pessoa estudou para fazer um concurso ou simplesmente se preparou o ano todinho, né, para ir numa viagem, que era o sonho dela. Ou então sonhou a vida inteira que ia ter um casamento dos sonhos, um casamento de conto de fada. São coisas que a gente imagina na vida da gente, né? Imagina aquele sonho grandioso, orgulho, vaidade, né? Mas nem sempre é orgulho e vaidade. Quando é que é orgulho e vaidade? É quando um dia aquele sonho, aquele desejo não se realiza, a pessoa entra num processo de frustração. Aí era orgulho e vaidade. Orgulho, egoísmo e vaidade. Se você tem um grande sonho e esse grande sonho não se realizou, ok? E você entra num processo de angústia, de frustração, de revolta, ainda está em nós muito orgulho e muita vaidade. Se eu estiver atento, aquele grande desejo não foi realizado, cuidado, humildade. Meu Deus, o Senhor sabe por que é que eu não consegui realizar. Se o Senhor não permitiu, se aconteceu algum fato que não permitiu que eu realizasse aquilo, é porque é da sua vontade. Eu aceito humildemente e coloco esse sonho para outro, vou canalizar a energia para outra grande realização. Mas não fiquei encucado com o casamento que eu não tive de contos de fadas, né, para a viagem que eu não consegui fazer, para o concurso que eu queria fazer e agora eu não presto mais para nada porque eu não passei. Veja, a pessoa que coloca uma frustração dessa na cabeça, ela pode passar anos sem poder fazer mais nada, impotente. Não quer estudar mais para um concurso, né? O casamento não presta porque não foi o casamento dos sonhos, né? Ou acha que não vai casar mais porque o noivo acabou o casamento. Então veja, a pessoa começa a se obsidiar com uma negativa da vida, né? Algo que ela não realizou vira uma autoobsessão. Mas peraí, e vira sempre autoobsessão? Não. Quando é que vira autoobsessão? É quando a pessoa passa uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos e perde a vida encucada com aquela frustração. Aí é autoobsessão. E quantos de nós acontece isso? Como é comum isso? A pessoa tem uma perda, né? A pessoa tem uma culpa. Um caso clássico é o seguinte, imagine um pai que está tomando banho na praia, né, tomando uma cervejinha, se empolga com uma cervejinha e ele tem um filhinho, né, 2 filhinhos, né, um de 5 e o outro de 3, e o filhinho de 3 anos vai brincar na praia e ele tomando a cervejinha, conversando sobre o jogo do Flamengo com o Botafogo, do Vasco, do São Paulo, que tanto faz, né? E daqui a pouco ele ouve os gritos do irmão mais velho dizendo que o irmãozinho desapareceu. Para encurtar a história, ele descobre que o menino se afogou, morreu. Olha que coisa pesada. Que coisa difícil. Esse pai pode perder o sentido da sua vida, pro resto da vida. É a culpa, o remorso. Ele vai ficar se cobrando, vai ficar se punindo, não é? Ele vai perder, a vida vai ficar preta e branca, vai perder a alegria, vai perder o sentido de ser,
vai perder a vontade de viver, pode até acabar o casamento, porque vai ficar a esposa fica culpando ele fica se culpando a si mesmo, a sociedade culpa também, mas a pior culpa é a culpa que eu me debito. Eu, quando me culpo, que caracteriza a autoobsessão. Se essa culpa não for tratada, se esse remorso não for tratado, ele pode virar uma obsessão grave, uma auto-obsessão grave, onde eu fico me punindo. E olhe como é a punição. Lembra que a gente falou do pensamento no início? O pai fica revendo a cena e fica torturando, se torturando. Ele fica repetindo a cena e essa cena vai ficando cada vez mais vívida. Ela vai ficando cada vez mais real, concreta. Dele brincando com a criança, se punindo porque estava de costas, tomando a cervejinha, e a cena vendo o povo chegar e o menino sendo entregue pelo corpo do bombeiro. E ele desesperado com a mão na cabeça. Ele fica vendo essa cena. Quanto mais ele repete essa culpa, mais a cena se fortalece. Isso vira uma auto-obsessão. Isso se aplica a qualquer coisa que acontece na nossa vida. As perdas, não é? Perda de um filho, perda de um dinheiro, né? Alguém que nos traiu, alguém que nos enganou, e a gente fica com aquilo na cabeça, aquilo vira um monstro dentro de nós. André Luiz, nos seus livros, tem momentos em que ele diz o seguinte: o pensamento gera entidades vivas. Então, por exemplo, nós temos aqui algumas situações, né, onde André Luiz coloca do ciúme, por exemplo. O ciúme é uma desgraça. É um sentimento natural. No mundo de provas e expiações, todo mundo pode ter ciúme. Quando é que ele é doentio? Quando esse ciúme vira autoobsessão. E eu fico criando situações de ciúme, eu fico criando situações onde eu vejo a minha esposa me traindo. Há até nos livros de André Luiz uma situação onde a mulher desconfiou que o marido tinha uma colega de trabalho que o traía, que a traía. Não havia nada no trabalho. Não tinha nada com o esposo nem com essa moça. Mas um dia ela viu os dois conversando. Ela desenhou na cabeça dela, ela criou um cenário, um filme que se repetia e ganhava detalhes sofisticados, né? Degradantes da traição que ela estaria sofrendo. Ela insistiu tanto nisso, a auto-obsessão insistiu, demorou, que ela criou, a moça começou a viver dentro dela. Ela desenhou, ela pensou tanto na traição e na moça, que a moça vivia dentro da cabeça dela. Ela era uma entidade viva, uma entidade que vivia em conflito com ela dentro do seu íntimo, na sua mente. Uma entidade que lhe amedrontava, lhe constrangia. Mas a moça não tinha nada a ver com isso. Ela que com ciúme patológico, doentio, perverso, criou essa auto-obsessão, delineando, criando uma entidade viva dentro de si que lhe constrangia o sofrimento, quando não havia nada demais. Obviamente que quando há, a situação é outra. Não vamos aqui entrar nesse detalhe, mas a gente quer chamar a atenção da forma como nós conduzimos os nossos conflitos do nosso pensamento. Bom, isso acontece porque no mundo de provas e expiações nós temos imaturidade e falta de vigilância. Toda vez que acontece um negócio desse, um fato desse, a nossa imaturidade e a nossa falta de vigilância pode nos conduzir facilmente para um processo de auto-obsessão. E olhe que nós estamos despreparados para isso. No mundo moderno, de muita internet, de muita fantasia, de muito consumismo, de muito prazer por fora, fragiliza a pessoa e faz com que a pessoa não tenha capacidade de perceber e tratar esse tipo de situação, que vai acontecer, não tem jeito, é do nosso estágio evolutivo. Então, essas formas de pensamento, a expressão que André Luiz cria é essa, forma pensamento. A forma pensamento é o caso dessa mulher do ciúme que eu falei. A mulher que se sentia traída, ciumenta, criou uma forma pensamento, e era colega do trabalho, que tinha vida na sua mente. Então são formas, pensamentos, né, que ficam doentias. Tudo gerado pela nossa mente, pelo nosso pensamento. Eu, espírito, gero isso. Não tem nada a ver com o meu corpo, é eu, espírito, que gero isso. André Luiz chega a falar de uma situação em que o pensamento ele pode ser tão perverso de si para consigo,
Vamos pegar esse caso, por exemplo, do pai, da história que eu contei aqui, que eu inventei aqui agora, desse pai que a criança desencarnou por um ato de negligência dele. Essa culpa desse pai, ela pode perdurar e pode ficar aprofundada de tal maneira que nem quando ele desencarnar, ele vai perder o sentido da vida, vai perder o emprego, vai ficar doente, vai desencarnar mais cedo porque vai perder a vitalidade, o sistema imunológico vai enfraquecer, porque a culpa gera isso. A culpa e o remorso doentio gera doença, enfraquece o corpo. Então esse pai vai desencarnar cedo e quando chegar no mundo espiritual ele vai continuar batendo na história da culpa, do remorso. Isso pode se aprofundar de tal maneira que pode gerar um processo de monoideísmo. Monoideísmo. O que é monoideísmo? É uma ideia fixa, uma única ideia mono, uma única ideia em torno da qual o espírito vai ficar perambulando, vai ficar ali rodando, girando, né? Aquela ideia que não tem fim. É aquela culpa que repete sem fim o que aconteceu, o fato, o constrangimento. Isso vai gerando no mundo espiritual um processo de ovoidização, onde, sabe aquela doença quando ele estava encarnado, que o seu imunológico baixou, ele começou a ficar doente, começou a ficar triste, desencarnou, continua no mundo espiritual. De maneira que o perispírito vai se contraindo, vai se ovoidizando e vira um ovo, como se fosse uma célula que não tem mais sentido, que perdeu, atrofiou seus membros, a sua face, os seus braços, a sua perna, e nessa atrofia virou um ovo espiritual. A André Luiz chama de ovoidização causada pelo monoideísmo. Repare que a coisa pode se tornar muito complexa se a gente não souber, né, conviver com os nossos pensamentos, com os nossos traumas, com as nossas perdas. Outra coisa também que a gente pode falar aqui do processo de auto-obsessão, deixa eu ver aqui só como é que está aqui nossa hora. Que horas são aí? 20h16. Já é 20h16, já estamos chegando aqui nos finalmente. Olha, vou falar aqui só mais de um caso. Pessoas que têm uma suscetibilidade muito grande. O que é essa suscetibilidade? Pessoa que tem uma sensibilidade muito grande, é suscetível a se incomodar. Então, a pessoa está ali no trabalho e aí ouviu a colega falando baixinho. Aí ouviu o nome dela. Aí ela começa a dizer, estão falando de mim. Essas colegas não gostam de mim. Poxa, ninguém gosta de mim, só vivem falando de mim. A pessoa começa a insistir nessa perseguição, nessa pseudo, criando uma ideia de que todo mundo fala dela, de que todo mundo lhe persegue, de que todo mundo aponta seus defeitos. Ninguém está fazendo isso, mas ela criou essa ideia. Isso vira uma auto-obsessão. Então a gente tem que ter cuidado com a suscetibilidade da gente. Alguém falou mal de nós? Deixa falar. Deixa falar. Vamos ter que saber tratar esse assunto, né? Outra coisa também que acontece muito é quando a gente tem aquela pessoa que é perfeccionista. O perfeccionista ele sofre muito e pode gerar uma auto-obsessão, pode. Porque o perfeccionista, às vezes, ele cria um conflito entre aquilo que o mundo é, a realidade é, e aquilo que ele gostaria que fosse. Então, o perfeccionista vê um mundo, ele gostaria de ter a perfeição em tudo, mas a perfeição não existe. Aí ele cria um conflito dentro de si. E esse conflito, ele não aceita que as coisas não sejam assim. É como se existisse dois Cláudios. Um Cláudio que sonha com a perfeição e um Cláudio que vive a realidade. Esses dois Cláudios brigam entre si. Eu crio uma entidade viva chamada Cláudio Perfeccionista. E esse Cláudio Perfeccionista fica me perseguindo, exigindo que eu seja perfeccionista na realidade. E eu não consigo ser. O fato de eu não conseguir ser gera constrangimento, gera sofrimento. E o perfeccionista acaba sofrendo auto-obsessão. Pois bem, vamos agora falar aqui de alguns tópicos finais, que é o seguinte: nós temos uma necessidade muito grande, esse é um mecanismo do espírito, de ter diálogo interior. Diálogo interior. O que é o diálogo interior? É a conversa que eu tenho comigo mesmo. Todo mundo não conversa, né? A gente não conversa, vai dormir. Tem gente que conversa até andando sozinho na rua, né? Aí fica assim, é porque assim, não sei o que, tá? Pô, tá doido ele, tá vendo?
Né? Tem gente que está sentado no lugar e fica falando sozinho e tal. Aquele é o diálogo de si para consigo. E não precisa ser externado em palavra, mas no pensamento a gente fica conversando com a gente mesmo. Sobretudo quando acontecem as situações difíceis da vida, as culpas, os remorsos, as perdas, né? Os pensamentos que vêm e afloram na nossa mente nos levam a uma conversa íntima, esse diálogo de mim comigo mesmo. Quando a gente tem a autoobsessão, o diálogo fica deteriorado. A gente perde a condição de dialogar com equilíbrio. Eu não converso comigo mesmo com equilíbrio. É um sintoma de que eu estou sujeito ou já estou auto-obsidiado. Então nós temos que exercitar a capacidade de conversar consigo. E por que a gente não consegue isso facilmente? Porque a gente não se educou. A gente vive uma cultura de que o problema está fora. O problema é do mundo, o problema é do outro. Se eu tiver dinheiro, eu resolvo. Se eu comprar um comprimido, eu resolvo. Se eu comprar um carro novo, eu vou ficar feliz. Se eu abrir uma conta no Itaú, eu vou ficar feliz. Tem até aquela menininha que faz assim, deixa todo mundo feliz naquela música. Se eu ganhar na loteria, eu fico... Nada disso. O diálogo interior é um patrimônio do espírito. Precisamos investir na capacidade de diálogo interior. A conversa íntima, a humildade, prestar mais atenção a esse diálogo. Toda vez que alguma ideia nos maltratar e ficar ali renitente, né, perseguindo na nossa cabeça, respire fundo, calma, aprenda a dialogar consigo. Aceite os pensamentos, passe um a um à vista, não fique fugindo deles. Não brigue com os seus pensamentos, não. Entenda seus próprios pensamentos. Humildade. Por isso que a razão das obsessões é o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo não nos deixam ter um bom diálogo interior. As pessoas que combatem seu orgulho e seu egoísmo são pessoas que estão se habilitando cada vez mais a saber conversar consigo mesmas. A fonte, né, o remédio para a autoobsessão é a qualidade do diálogo interior. A humildade, o perdão e a compreensão do nosso destino, a compreensão da mensagem do Evangelho, do amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. É isso. Esse tema é rico, quase que a gente não deixa tempo para pergunta, e aí a gente já tem aqui algumas perguntas que eu vou tentar ver se a gente consegue, até lá, falar sobre todas. Meus hábitos, Marister está dizendo o seguinte, meus hábitos persistentes, mesmo tendo ciência que são prejudiciais, pode ser considerado autoobsessão? Se os hábitos persistentes forem ruins, podem virar autoobsessão na medida em que você, não aceitando os seus hábitos, repare, imagine que eu posso ter o vício de beber, tá certo? Eu sei que está errado, eu me reprovo, né? Eu me condeno porque bebo, mas eu não consigo parar de beber, isso pode virar uma autoobsessão. E se isso se prolongar por muito tempo, pode virar uma obsessão. Assim como os pensamentos. Eu sei que o pensamento é ruim, é negativo, mas eu não consigo deixar de pensar. Isso vai virar uma obsessão. A gente tem que ter cuidado e aprender a fazer esse diálogo interior, né, para isso não virar auto-obsessão. Depois aqui a gente tem Ivana, um erro cometido e não perdoado por si próprio pode se tornar claro. Imagine que eu cometi um grave erro, né, e eu fico me reprovando porque cometi aquele erro. Claro, eu cometi o erro hoje. Aí hoje eu vou ficar chateado, vou dormir, não durmo a noite toda pensando naquilo. Amanhã eu vou continuar chateado, mas aí eu vou com o meu diálogo interior. Eu vou me resolvendo, vou me perdoando, vou levantando a cabeça. Aí daqui a 2, 3 dias, aquilo já não me martiriza mais, não vira obsessão. Agora, se eu dou corda, se eu vou pensando, insistindo, aquilo vira auto-obsessão. Ismar está dizendo aqui o seguinte... Muito bom, mestre Cláudio. Como identificar egoísmo, vaidade e orgulho de convicção? Todos nós somos orgulhosos e egoístas. A convicção é essa. E por sermos convictos disso, temos que ser vigilantes com o nosso diálogo interior. No caso aí ele pergunta como diferenciar. Embaixo ele corrige. Como identificar egoísmo, vaidade e orgulho de convicção? Entendi. Tudo bem. Diferenciar egoísmo, vaidade e orgulho de convicção. Veja. A convicção ela pode existir, mas às vezes a gente tem uma convicção e nós somos orgulhosos.
Aí a gente faz da nossa convicção um objeto de obsessão. Não é? Eu tenho um egoísmo e vaidade, né, e orgulho da minha convicção. Porque se eu tenho convicção, mas eu tenho humildade, essa convicção não vai me escravizar. Essa convicção não vai criar conflito entre eu e o mundo, nem de mim para comigo. Mas se o convicto é orgulhoso, ele pode sim gerar um processo obsessivo, que é parecido com o perfeccionismo. Vamos ver mais aqui como diferenciar uma coisa da outra. Eu já falei, quando eu tenho uma convicção, né, e eu persisto naquilo, apesar dos prejuízos que aquilo está causando, é o orgulho e a vaidade. É preciso que às vezes, eu não vou abrir mão da convicção, mas eu vou dizer, agora não é um momento oportuno para eu insistir na minha convicção. Veja mais aí, eu quero correr aqui para ver se a gente consegue falar sobre todos. Aqui, Mônica está dizendo aqui o seguinte, eu posso também me auto-obsidiar quando não aceito as dificuldades da minha vida? Claro, sem dúvida. Imagine que tem uma pessoa que tenta tanto ir por aquele caminho e o caminho não dá certo. E a pessoa começa a fazer um auto-julgamento severo. A pessoa começa a ter um complexo, um recalque, porque não conseguiu ir por aquele caminho. Isso pode virar uma auto-obsessão. Aí entra a humildade. A humildade é dizer, não, eu vou mudar, vou por outro caminho, Deus está querendo me ensinar alguma coisa, isso serviu para eu aprender, foi doloroso, mas eu aprendi, vou por outro caminho. E ter sempre a humildade e a consciência que Deus não dá nada que a gente não mereça. Elisângela está dizendo aqui o seguinte, a depressão pode ser um processo de... Sim, a auto-obsessão pode levar à depressão, sem dúvida. Mônica, referindo-me à pergunta, ao invés de aceitar e lutar, me entrego à tristeza sem medida. Perfeito. Ao invés de fazer o diálogo saudável, interior, com humildade, porque o problema todo é o orgulho e o egoísmo. Né? Se eu alimento meu orgulho e meu egoísmo, eu não aceito o diálogo interior. Logo, eu não luto. Se instala uma insatisfação que vira angústia e depois depressão. Marilu está dizendo o seguinte, mente doente precisa ser tratada para evitar um futuro conflito pessoal. Sem dúvida. Pode ser tratada pela autorreflexão, pelo evangelho, pela ajuda do centro espírita, por um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, alguém que lhe ajude. Um familiar muitas vezes ajuda muito. Se nós soubermos ouvir, né, dermos abertura para os nossos entes queridos, conversarem conosco, a gente ajuda eles a terem o seu diálogo interior. Muito bom, gente. Graças a Deus a gente aprendeu muito hoje. Vamos fazer a nossa prece que já está no finzinho do nosso tempo. Preparando aí a água fluidificada, lembrando do domingo às 19 horas e se preparar quem está no atendimento fraterno, porque os passes serão dispensados, serão ministrados nessa noite. Vamos lá. Querido amigo Jesus, amigo incondicional de todos nós, é com muita gratidão que estamos aqui em mais uma noite de aprendizado, tentando fortalecer em nós a nossa educação, o nosso conhecimento, a fim de nos prevenirmos melhor em relação aos nossos inimigos interiores. Ajuda-nos, Mestre Jesus, a conhecer a nós mesmos, a superar as nossas dificuldades, os nossos conflitos, mas, sobretudo, ajuda-nos a combater o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Abençoa todos os nossos irmãos, nossos familiares, os que sofrem, os infelizes, os desesperados, nossos entes queridos, todos aqueles a quem amamos e também aqueles que ainda não amamos. Muito obrigado, Jesus amigo, dá-nos a tua bênção e ilumina-nos hoje e sempre. Um abraço a todos e até domingo, se Deus quiser.